para os irmãos que nessa noite o Senhor tem uma palavra para você. Glória a Deus. O Senhor tem um despertamento para a igreja aqui, um lugar humilde, um lugar abençoado, onde o Espírito Santo está habitando, onde os jovens estão clamando ao Senhor, onde os jovens estão fazendo campanha. Eu gosto muito do trabalho da Célia, da missionária Célia, porque eu vejo ela com muito jovem ali no Facebook, fazendo a obra do Senhor. Não tem tempo para o mundanismo, então ela tem tempo para a obra do Senhor. Então Deus se agrada disso aí. Hoje, amado, o nosso tempo, o tempo da carne, o tempo do mundanismo, ele tem arrastado muitos crentes para a carnalidade e para a derrota. Mas quando o homem de Deus, a mulher, uma moça que serve ao Senhor com fidelidade, homens de Deus, como eu vejo o jovem, esse jovem aqui foi instruído por mim, nasceu no ministério, e eu falei para ele, tem que orar pelo menos uma vez, orar 1 hora de joelho, tem que orar ao Senhor para tu vencer a barreira, porque tu é jovem. E porque os jovens de hoje estão derrotados? Porque o desejo da carne, ela está na luta contra o espírito. E aqui eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz, Jesus estava pregando nas aldeias, Jesus estava pregando nas pequenas cidades, porque as grandes cidades não queriam ouvir a voz do Senhor, porque diz eles que era pesado. Mas a palavra de Deus não é pesado não. Pesado é para os rebeldes, mas poder de Deus e mansidão e mole para os crentes fiéis. A igreja pesada é para os que querem obedecer, mas a palavra de Deus não é pesada, pesada é para os rebeldes. E Jesus estava ensinando a palavra, certo homem, um jovem, perguntou para ele: Senhor, eu quero fazer uma pergunta, o senhor pode me responder? E diz a Bíblia claramente, Jesus estava naquelas aldeias, pregando o evangelho, e um certo jovem perguntou uma palavra que, talvez essa mensagem, você pode ler, é fácil de ler essa mensagem, mas para interpretar ela tem que viver no Espírito. E a Bíblia diz que aquele jovem fez uma pergunta para o Senhor, dizendo: Senhor, são poucos, são muitos que vão ser salvos? São poucos que vão ser salvos, né? Então a Bíblia diz claramente que aquele jovem fez uma pergunta para o Senhor, e Jesus claramente pela palavra, ele alertando a igreja, alertando aquele povo, os discípulos estavam reunidos para aprender a palavra de Deus, até chegar, como diz a mensagem, o pregador que pegou no meu ministério lá, o esposo da missionária irmã Célia, ele pregou sobre o discípulo e pregou sobre o apóstolo, né? Então o apóstolo já está bem maduro, e os discípulos ainda têm que aprender muito. E a Bíblia diz claramente que Jesus ouviu a palavra maravilhosa desse jovem. Amado, você que tem projeto aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Você que tem projeto para ir para o céu, diz amém. Amém. Fala: Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento teu. É o Senhor que me usa. Porque a pessoa que diz que conhece tudo e não vive o evangelho não sabe nada. Porque quem sabe o evangelho é só quem está no Espírito de Deus, obedecendo o seu estatuto, os seus mandamentos. Então esse aí é o homem de Deus. Mas quando ele começa a fazer coisa errada e não vive o evangelho, a sua pregação é anátema para ele. Mas a palavra de Deus é verdadeira para quem está ouvindo. Levanta a mão e fala: Senhor, nessa noite eu quero que o Senhor possa me derramar a tua bênção de entendimento na minha mente. Não deixe o adversário querer tirar o meu sentido. Livro de Gálatas, capítulo 1. Os irmãos estão com a Bíblia na mão. No livro de Gálatas, capítulo 1. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz assim a palavra, Gálatas capítulo 1 diz assim, verso 6: Maravilho-me de que está tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é um alerta para nós, vocês estão aí, depois vocês lêem depois, é um alerta para nós, nos últimos dias, o Evangelho de Cristo está sendo transformado em outro Evangelho, nesse tempo que nós estamos. Eu queria até mesmo gravar isso aqui, para passar um pouco para o YouTube, né? Muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, trazendo outro Evangelho, sem ser esse Evangelho. Ainda que venha outro anjo, um anjo do céu, anunciar outro, o Evangelho, sem ser esse, seja anátema, quer dizer, não vale nada. Quantos pregadores estão trazendo o outro Evangelho sem ser esse? Se a Bíblia diz que é pecado, isso é pecado. Aí o outro pastor diz que não é pecado. Eles trazem outro Evangelho sem ser esse. Eles são anjos, né? Nem que venha um anjo do céu. O apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo, nem que seja um anjo do céu, mas não vai vir do céu, irmão. Jamais vai vir um anjo do céu para anunciar outro Evangelho. Não. Todos que estão no céu são transformados. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que estão no céu são transformados. Por que o apóstolo Paulo falou? Ainda que seja um anjo do céu trazer outro Evangelho, sem ser da Bíblia, seja anátema, quer dizer, seja nada. Quantos anjos enganadores na terra estão em nosso meio? Quantos pastores, profetas, bispos, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, apóstolos, quanto estão transformando o Evangelho de Cristo em outro Evangelho, sem ser esse pregado. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra o Espírito Santo me deu na hora que eu estava orando ali, e fazia dia que eu queria falar essa palavra. E aqui diz assim, no 7, o qual não é outro. Amém? Não há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha aqui, ainda que seja nós, ainda que seja um anjo do céu, trazer outro Evangelho, sem ser esse que está pregado, seja anátema, quer dizer, seja destruído. Não, minha irmã, não é pecado isso não. Não tem de adorar a imagem, adorar Maria. Ela é anjo do céu, ela é mãe de Deus. Ainda que seja um anjo do céu, anunciar este anjo. Mas nós não podemos, irmão, verdadeiramente acreditar, porque a Bíblia só é uma. A Bíblia é verdadeira, a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo para os profetas. Todos que escreveram a Bíblia, todos eram consagrados a Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia, todos eram homens consagrados ao Espírito Santo. Todos eram homens cheios do Espírito Santo. Jamais um homem pecador escreveu a Bíblia. Então como é que Deus vai revelar para um povo desse rebelde, desobediente, um povo que vive na carne, um povo que aceita o Evangelho sem ser esse Evangelho? Como é que Deus vai dar um Evangelho para um homem desse, para um anjo, diz que é anjo? Como é que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, santo, vai dar um Evangelho com uma criatura dessa, corrompido, cheio de pecado, criatura, dizendo que isso, amados irmãos, pode fazer que não é pecado? Quem é esse homem para dizer isso para nós? Muitas pessoas se corrompem, até sair daqui da igreja, vão para outras igrejas. Por quê? Porque o diabo já arrastou para sua cauda. Apocalipse capítulo 12, verso 4. O diabo
Ele conquistou a parte das estrelas, arrastando com sua cauda para a terra. E os anjos não tinham pecado, os anjos só concordaram com ele, o que ele falou. Agora nós aqui, nós pecadores, nós que estamos na carne, não somos previstos ser enganados por esse anjo. E este anjo, ele vai nos enganar usando a palavra de Deus para deixar você confuso, né? Usando anjos falsos, usando falsos profetas, falsos pastores para corromper a nossa mente, né? Ai daquele que trazer outro evangelho sem ser esse. Quantas pessoas pregam o evangelho sem ser esse? Para tu saber quem são os falsos profetas, está fácil de você conhecer eles. Glória a Deus. Está fácil de você conhecer os falsos profetas que está entre nós. Muitos falsos profetas não concordam com a palavra. Eles são teólogos, são formados em teologia humana. Eles são formados bacharel. Para mim é baixaria, porque o bacharel para mim é o que serve a Deus com fidelidade, na ciência da Bíblia, na verdade, na teologia bíblica, não teologia humana, escrito por livros de homens, não. Tem o seu livro verdadeiro, que a Bíblia é a verdadeira. Se a Bíblia diz que é pecado nós usar isso, é pecado. Mas os teólogos formados em teologia humana, eles não vão deixar isso barato, não. Ele vai dizer que não é pecado, isso foi no tempo da lei, foi no tempo dos apóstolos. Nós estamos pela graça, pode participar do mundanismo, né? E o mundanismo, para mim, que eu vejo hoje, é os crentes que andam igual o mundo. Eles estão contra o evangelho. Porque o evangelho que eu aprendi de Cristo há 25 anos atrás, talvez você não era nascido ainda, né? Alguns daqui não eram nascidos ainda. Eu aprendi o evangelho há 25 anos atrás, e minha esposa não era nem crente, 4 anos ainda para ser crente. Eu já era crente, eu aprendi com o pastor. E graças a Deus, como Deus usou ela hoje, que para achar um homem de Deus hoje igual eu, é difícil. Porque tem muitos homens que dizem que servem a Deus, eles têm outras mentes. As mentes deles não são espiritual pela Bíblia. Eles são formados em teologia, a teologia material, não espiritual. Quem concorda também? Amém. Amados irmãos, olha só. O qual não é outro, não há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eles querem transformar essa palavra em outra palavra. Eles querem transtornar esse evangelho em outro evangelho. Olha para mim aqui vocês. É ou não é? Mas como, pastor, transtornar o quê? Se a Bíblia diz que é pecado cortar o cabelo, o pastor já vem distorcer a Bíblia. Esse para mim é um anjo, como Paulo falou. Ainda que seja um anjo do céu anunciar outro evangelho, ou mesmo vós anunciar outro evangelho sem ser esse, é anátema. Dá uma salva de palmas. Agradeço a Deus. Paulo escreveu, aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 a seguir, diz claramente, no verso 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim, no 9, assim como já vos dissermos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Ele está dizendo que ele não aprendeu com o homem. Eu vejo
pastores ensinando discípulos sem ser a Bíblia. Eu vejo pastores fazendo discípulos sem ser a Bíblia. Eles não dão um discipulado espiritual, não. Eles dão um ensinamento sem ser da Bíblia. Eles dizendo que isso aqui não faz mal, isso aqui não faz mal. Ele se torna falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores. Tudo isso é o anjo que o apóstolo Paulo já anunciou. Aqueles que vêm contra o